Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Luciano Birajara Nassar, professor de História e Filosofia e escritor. O que está acontecendo com o nosso futebol? Que perdeu a graça, perdeu a intuição, perdeu o encanto, perdeu a ofensividade. O que aconteceu com o nosso futebol? Que joga engessado, que joga feio, que joga de uma forma retrancada, que só pensam em marcar o adversário, que não criam. O que aconteceu com o nosso futebol? Você vê um jogo de futebol hoje no Brasil, é só retranca, marcação, bloqueio, pancada, violência, jogo travado, mascado, simplificando, horrível. É impressionante, você não vê um jogo de bom nível técnico. É impressionante. E no mundo, hein? Não é só no Brasil, no mundo. O domínio da marcação, em função de inúmeros fatores, é prioridade hoje. Quer dizer, o jogador não cria mais. É difícil você encontrar um jogador com intuição, com a sua natureza, a sua essência cultural, que o brasileiro é talentoso, né? Você pega o único país do mundo que foi pentacampeão do mundo, é o Brasil. Mas os jogos aqui, a marcação é a base, o fundamento e o princípio. Os jogadores jogam engessados, parece que estão jogando com uma camisa de força, só pensam em correr, e uma correria burra. Não há necessidade disso. Utilize a inteligência, procure o gol. A arrancada é para o gol. Claro que você vai ajudar, vai marcar, vai desarmar o adversário também. Mas, meu Deus do céu, aqui é um futebol que inverteram os papéis. O back ataca e o atacante marca. É uma loucura. Enquanto a Europa copiou o nosso futebol, nós copiamos a forma de bloqueio de marcação dos europeus. Quer dizer, inversão de papéis. Parece um teatro de horrores. O futebol brasileiro virou um teatro de horrores. Só marcação, só bloqueio, só força física. Aí você me pergunta, quem tem culpa nisso? Quem tem culpa? São inúmeros fatores que nos levam a essa situação. Inúmeros. Por exemplo, será que a culpa, por favor, será que a culpa é do técnico estrangeiro? Não. Eu acho ótimo que venham não só técnicos estrangeiros para cá, como jogadores estrangeiros de valor e de talento que venham para cá. Eu acho ótimo. O futebol brasileiro sempre teve treinadores estrangeiros que fizeram ótimos trabalhos aqui. Dori Kruscher, no Flamengo, na década de 30, Fleita Solis, Paraguai, Dori Kruscher, húngaro. Você teve o Bela Gutmann, no São Paulo, húngaro também. Você teve o Caetano De Domenico, no Palmeiras, que fez um excepcional trabalho, treinou Ipiranga. Você teve o Poi, aqui, um argentino. Você teve o Filpo Nunes, outro argentino no Palmeiras, o Poi no São Paulo. Enfim, você teve grandes treinadores aqui. Se a gente começar a repensar e rememorar isso, a gente vai ficar 3 horas falando. Então não é uma questão de técnico estrangeiro. Pelo contrário, eu acho que quanto mais você importar valores do mundo para cá, só vai engrandecer o nosso futebol. Por exemplo, eu quero o futebol brasileiro, uma NBA, uma meca do futebol internacional, os maiores jogadores do mundo jogando aqui. Vai chegar, principalmente agora que os clubes estão virando empresas, a probabilidade disso acontecer é grande. É só utilizar a inteligência e o investimento correto e a honestidade que com certeza vai virar o futebol brasileiro uma potência mundial. No Estado, no Brasil. Agora, você tem que buscar o quê para virar essa potência mundial? A essência da arte que sempre o jogador brasileiro teve. Não é? Aquele futebol barroco, intuitivo, aquele futebol malandro, moleque, aquele futebol dionisíaco, aquele futebol mítico, não é? Aqueles artistas lendários do início do futebol, da década de 30, 40, 50, 60, 70. Aquela essência do craque é do brasileiro, entendeu? E a gente tem que voltar a praticar isso. Tentar o gol, buscar o gol. Esse é o objetivo. Futebol não pode ser jogado dessa forma, com ódio, entendeu? De uma forma defensiva, quer dizer, jogam com medo.
É um futebol medroso. Não basta ganhar títulos jogando com covardia. Não basta. Não basta ser campeão jogando com medo, jogando fechado, jogando bloqueando. Você tem que ganhar jogando bem, convencendo. Esse é o grande X da questão. Dá para você jogar com ofensividade, buscando o gol, com arte, com responsabilidade tática, não é? Senão vira um bando de loucos correndo, com responsabilidade tática, mas com o objetivo principal de fazer gols e jogadas de precisão. E não só defender, bloquear, entendeu? Você tem que canalizar a sua energia para as coisas bonitas, os gols de placa. Agora, se você falar para mim, os treinadores brasileiros e estrangeiros, eu estou falando treinadores de modo geral, têm culpa pela retranca? Sim, porque eles se preocupam principalmente em manter o emprego, em ganhar jogos para manter o emprego. Então, os técnicos têm culpa, os dirigentes têm culpa, porque não fazem um trabalho a médio e longo prazo. Sim, tem culpa. A imprensa tem culpa? Sim, tem culpa também. Por quê? A imprensa exige que o time, aí entra o clubismo, o bairrismo, a imprensa também, é claro que jornalista também é torcedor, ele exige que o seu time conquiste vitórias e títulos. Então você entra no Campeonato Brasileiro com 12 equipes com possibilidades de serem campeãs, aí o que acontece? A imprensa, cada imprensa do Estado, junto com a sua narração, com a sua forma de se expressar, com a sua narrativa, ela vai criando também aquela necessidade que o torcedor acaba assimilando de vencer a todo custo, porque é a vitória que vai manter o treinador no cargo e a vitória que vai dar tranquilidade para a equipe trabalhar durante a semana e durante o mês. E o torcedor tem culpa? Sim, tem culpa, porque acha que o futebol é uma guerra total, que o futebol é uma guerra inquestionável, que futebol não é só arte, gols e beleza, futebol também é guerra. Futebol pode ser uma guerra inteligente, não a guerra burra que você está praticando hoje. É uma guerra sem violência. Você entra duro para ganhar a jogada, mas você tem que buscar o gol pelas pontas, pelo meio, entendeu? Então todo mundo tem culpa nesse balaio de gato, não é? Todo mundo tem culpa nesse teatro de horrores. A gente tem que fazer o quê? Tem que buscar essa ofensividade, que os treinadores comecem a melhorar a mentalidade, buscando gols, que a torcida compreenda que o mundo não acaba em 90 minutos, não é? Deixe um pouquinho o fanatismo, a irracionalidade de lado e compreenda que o futebol também é arte. E a arte vai dar tranquilidade, vai educá-lo de uma forma consistente para a vida e para a sociedade, educar o olhar e os sentidos. E que a imprensa também pare com esses clubismos, entendeu? E jogue de uma forma que naturalmente as coisas vão se encaminhando para a volta daquele futebol artístico, não é? Sem as preciosidades linguísticas, sem a verborragia da imprensa, sem os devaneios da imprensa em prol de uma Europa que domine tudo. Não, o Brasil é pentacampeão do mundo. A Europa não domina nada, o Brasil é pentacampeão do mundo. A Europa tem seu futebol, não é, que a gente respeita, mas o Brasil é pentacampeão do mundo e somos professores e sempre seremos. Mas não aguentamos mais esse futebol de marcação, esse futebol que parece que coíbe o talento. Esse futebol acaba inibindo o talento do craque. E todo jogador tem seu talento, pelo menos o que joga ofensivamente. Às vezes não desabrocha, às vezes desabrocha tarde, e às vezes ele não consegue botar isso para fora. Mas o jogador brasileiro tem isso, mas tem que se soltar. Aí você fala, o jogador tem culpa? Tem culpa também, porque ele não tem iniciativa para romper esses dogmas que os treinadores criam na cabeça dele, de marcar acima de tudo. Então o jogador corre que nem um louco para marcar, quando ele pega a bola para fazer uma jogada ofensiva, o atacante está morto em campo, está cansado, está esgotado, ele se livra logo da bola. Então ele não faz mais jogadas individuais. Então é tudo um círculo vicioso que acaba matando a beleza do nosso futebol. Não é? E esse assunto é para 10, 15 horas. Mas eu pergunto para você, tem solução? Claro que tem. O Brasil tem grandes craques, o Brasil tem ainda um grande futebol, e o Brasil é o único pentacampeão do mundo. Não é? Então, acredito sim, por isso que eu comento, não é? Eu questiono isso porque eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não falaria mais nisso. Eu acredito na volta da arte nos campeonatos regionais, nos campeonatos brasileiros, e acredito que a mentalidade do futebol brasileiro vai ter que ser mudada, é? Para a gente poder atingir esse novo grau, esse novo patamar, esse novo
compreender que logo, logo vem um novo ciclo de jogadores fantásticos no futebol brasileiro. Não é? As bases estão melhorando. A formação do jogador de futebol brasileiro nas categorias de base já estão começando a melhorar. Isso é bom. Tá bom? O mais importante, que os times do futebol brasileiro respeitem a arte, acima de tudo. Responsabilidade tática, mas ofensividade, agressividade, busca por gols. Perder ou ganhar, claro, perder é horrível, mas faz parte do jogo. O que a gente tem que entender é o seguinte: título jogando um grande futebol é muito mais gostoso. Ganhar jogando de uma forma feia, obtusa, apostando numa única bola ou no erro do adversário é covardia, é feio, é deprimente. Vamos fazer do futebol uma beleza completa, não uma beleza parcial. Vamos fazer do futebol brasileiro um esporte novamente integral, que acabe conclamando toda a população para aplaudir jogadores de talento e de arte. Acredito no futebol brasileiro. Fora retranca, ninguém aguenta mais esse futebol doentio, que é retranca acima de tudo. Viva a arte, viva o futebol brasileiro. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é pentacampeão do mundo, hein? Brasil. Então vamos jogar para frente, vamos jogar bonito. É isso aí.